Fala aí pessoal, beleza? Meu nome é Luan e nesse vídeo eu vou trazer para você o meu unboxing e primeiras impressões do smartphone intermediário de entrada da Xiaomi, o Redmi 8. Não é o Redmi 8A, mas sim o seu sucessor, o Redmi 8. No caso, ele não tem a nomenclatura A porque ele é um pouquinho superior em alguns quesitos aí que eu vou trazer para vocês darem uma olhadinha. Mas antes da gente começar, lembrando, deixa seu like, se inscreve no canal. Se a qualquer momento você quiser comprar esse aparelhinho aqui diretamente no Brasil, numa loja confiável, os links estarão todos aqui na descrição e bora lá para a bancada! Vamos lá então pessoal para o nosso unboxing e primeiras impressões desse aparelhinho aqui, que é uma evolução do Redmi 8A que está ali atrás. Lembrando que o Redmi 8A é o mais simples da Xiaomi, o Redmi 8 vem em seguida com alguns upgrades bem legais. Pra gente dar uma olhada aqui, ó, eu tô com a versão, deixa eu chegar mais perto para vocês, de 4 GB de memória e 64 GB de armazenamento. Tem versão também de 3 GB de memória, se você tiver interesse o link tá aqui na descrição, tá? Unboxing da Xiaomi é aquilo, né? Caixinha tranquilinha. Aqui na parte de dentro nós vamos ter uma capinha e o ejetor do chip. A capinha ela vem nesse aparelho Redmi 8, no Redmi 8A não vem capinha, então fica esperto se você for comprar o aparelho, não espere capinha no Redmi 8A, que é um pouco mais inferior, beleza? Se você quiser acompanhar os preços desse aparelho, os links estarão todos aqui na descrição, beleza? Aqui nós temos o aparelho que já a gente vai ver, da cor azul. A capinha dele eu vou deixar fora aqui, pra gente colocar nele e ver como vai ficar. Temos aqui, vamos dar uma olhadinha, cabinho, USB-C, padrão hoje em dia, né? USB-C padrão. E temos também um carregador de 10 watts, tá? Ele tem o suporte ao Quick Charge, mas ele não é Quick Charge. Infelizmente a Xiaomi não traz o Quick Charge, no caso o carregador, nos aparelhos mais básicos deles, beleza? Vamos deixar aqui de lado o restante. Ó, o aparelho ele vem dentro do saquinho. Temos aqui algumas especificações, eu já configurei ele. Temos uma etiquetinha aqui na parte de trás com o e-mail do aparelho. E temos também aqui informando que ele tem uma gaveta tripla. Esse azul tá muito bonito mesmo, galera. E para você ter uma noção aqui na parte de trás, antes de a gente falar do restante, ele não é vidro, tá? E assim, eu não achei lugar nenhum que diz se é vidro ou não é, mas eu deduzi como. As laterais dele aqui, ó, vou chegar a dar zoom para vocês, ó. Tá vendo essa lateral aqui, ó? Ela em volta toda, ela não tem junção, não tem aquela bordinha do vidro, sabe? Ela não tem junção, ela é toda inteira. Então, o smartphone não seria feito as laterais de vidro, né? Que são bateu, já era. Então, eu deduzo que seja plástico, mas imita muito o vidro, tanto que nem pega tanta marca de dedo, para você ter uma noção. Quando a gente tinha o Redmi 7, que era o anterior desse daqui, as marcas de dedo grudavam aqui, que era um horror, porque era um plástico, um policarbonato que imitava o vidro. Nesse daqui ele é plástico, mas imita o vidro de uma maneira que eu vou falar para vocês, tá muito bonito, muito mesmo. Ele não tem só essa cor, tá? Tem outras cores. Temos o sensor digital já aqui no centro, já continuando aqui. Temos as suas duas câmeras e temos também aqui o loginho da Redmi. Lembrando bastante os novos smartphones que estão vindo aí, o Redmi Note 8 Pro e etc. Agora vamos ver aqui na parte frontal, nós vamos ter aqui algumas informações a respeito do aparelho. Aqui nós vamos ter aqui 5.000 mAh de bateria com suporte ao Quick Charge 3.0 de 18 watts. Temos uma tela HD Plus com Note Gota de 6,22 polegadas e proteção Gorilla Glass 5. No smartphone desse valor aqui, Gorilla Glass 5 é de bastante valia. Temos 12 megapixels na parte traseira com 2 megapixels auxiliar, com inteligência artificial já inclusa nas câmeras traseiras, tá? E temos 8 megapixels aqui na câmera frontal. E temos o Snapdragon 439 aí, que vem em conjunto com o restante. Vamos tirar aqui o plástico, eu já configurei o aparelho. O que eu posso dizer para vocês já de momento? A pegada dele tá muito legal na mão, não tá pesado, mesmo tendo 5.000 mAh de bateria, ele não tá aquele aparelho pesado que incomoda na mão. Já vou colocar aqui a capinha antes de a gente ir pro sistema, ver a câmera, etc, para mostrar para vocês como ela fica, que a capinha da Xiaomi que ela tá fazendo agora tá um pouquinho diferente, eu vou mostrar para vocês, ó. Coloquei a capinha aqui nele. A capinha ela é de TPU transparente, aquela que vai ficar amarela com o tempo, tá? Mas é normal. As capinhas da Xiaomi, elas estão vindo com umas frestas aqui um pouco mais fundas, tá vendo? Ó? Elas estão vindo assim e com uma proteção para a entrada C. Então, a entrada do carregamento, nós temos uma proteção aqui para não ficar exposta. É bem bacana essa capinha, ela protege bem, então se você deixar o smartphone deitado assim na mesa, não vai ter problema algum. O peso dele, se eu não me engano, ele tá com 188 gramas, tá? É o padrão aí para esses smartphones que estão vindo com 5.000 mAh de bateria. Aqui nas laterais, ó, deixa eu já mostrar para vocês antes de a gente já partir para o sistema. Nós temos botão de volume para cima, para baixo, power. Na parte de baixo nós temos alto-falante, entrada C para carregamento. Temos dois microfones aqui na parte de baixo e uma entrada para fone de ouvido.
Na outra parte aqui nós temos a gavetinha para o chip, que é tripla, tá? Você não precisa estar sacrificando um chip para usar o cartão. E temos aqui um sensor infravermelho para você controlar os seus aparelhos na sua casa. E temos aqui um microfonezinho para cancelamento de ruído. Uma coisa que eu não gostei muito desse smartphone pegando assim na mão é que assim, a traseira dele é muito bonita. Mas quando você olha aqui na parte lateral, ele parece que foi feito com uma pintura, na minha opinião, parece, né? Uma pintura, vamos dizer assim, uma pintura de baixa qualidade. Não quer dizer que seja, tá? Mas é que você olha a traseira dele aqui, ó, como vocês estão vendo aí no vídeo, você olha na lateral, ela não tem brilho nenhum, é fosca e é bem chapada, então fica um pouquinho esquisito o design aí, mas nada que assim uma capinha não suma com isso daí. Vamos ver agora, já configurei o desbloqueio dele, tá? Nós temos uma tela HD+, aqui, então nós vamos ter uns ícones um pouquinho maiores que os normais, tá? Para vocês terem uma noção, deixa eu pegar aqui o Redmi Note 8 para vocês verem. Aqui, ó, nós vamos ter o Redmi Note 8. Para vocês terem uma pequena noção, ó, Note 8, Redmi 8. Aqui no Note 8 nós temos uma tela Full HD. Então nós conseguimos praticamente diminuir os ícones e deixar mais coisas na tela. Você vê as duas telas, ó. O do Redmi Note 8 cabe mais coisas, então o mais tá aqui, o mais tá aqui, ó. Tá cabendo mais coisas na tela. Dá para resolver isso daí com algumas configurações do Redmi 8, então não se preocupe. Não é porque a tela dele é HD+, que você não deva comprar ele. Então dá pra gente resolver. A única questão seria a resolução da tela, tá? Não é uma resolução ruim, a tela tem um brilho muito bom, beleza? E você vai conseguir ver bem as coisas mesmo durante o sol. Eu testei já e durante o sol não tive problema nenhum. Tanto que ele tem um modo lá que quando ele detecta que está com muita luminosidade, ele força um pouco mais o painel, então você consegue ver, ele aumenta o contraste, se eu não me engano, e você consegue ver no sol tranquilamente, tá? Então você não vai ter problema com isso. Aqui no sistema, nós vamos ter aqui a MIUI 10.3.3. Muitas pessoas me perguntam quando acaba de lançar um smartphone, por exemplo, esse daqui tá com a MIUI 10. As pessoas vêm me perguntar, ah, Luan, ele vai receber a MIUI 11? Sim, galera. Todos os smartphones que eu trago aqui no canal da Xiaomi novo, quando eles são lançados, por exemplo, lança o 8, a Xiaomi ela já dá praticamente uma garantia que vai ter pelo menos 2 MIUIs atualizadas. Então, esse daqui provavelmente vai ter até a MIUI 12, até a 13, dependendo de como a Xiaomi quiser lidar com isso, em trazer para os seus smartphones mais baratinhos, beleza? De restante aqui nós vamos ter, como a gente já estava lá nas configurações, nós temos 4 GB de RAM, temos versões com 3 GB, tá? Se você não tiver interesse com 4, eu recomendo você já comprar com 4 GB, porque futuramente vai te ajudar, não agora, porque agora você vai conseguir usar os 3 GB tranquilamente, mas quando você vai instalando aplicativos, eles vão atualizando, vão consumindo cada vez mais memória. Então eu aconselho você, se for adquirir, pegar pelo menos com 4 GB de memória RAM. Temos 64 GB de armazenamento e temos o Snapdragon 439 aí, que faz um ótimo serviço. Nós temos aqui também desbloqueio facial e temos o sensor de digitais na traseira que funciona muito bem. Ó, vou desbloquear o aparelho. Acho que esse dedo não tá configurado. Vamos por essa mão aqui, ó. Ele é bem rapidinho, ó. Não é o mais rápido da categoria, né? Mas ele não erra, é difícil de errar. Ele demora um pouquinho para desbloquear, mas errar é muito difícil, ó. Agora eu nem deixei o dedo direito, ó. Desbloqueou. Ó, vou deixar mais ou menos assim, para vocês terem uma noção. É bem rapidinho o sensor. Se você quiser mais velocidade, você pode pôr o desbloqueio facial aqui. Ele não é tão seguro quanto o desbloqueio por dedo, né, pela digital, mas vai te ajudar bastante. Quando você errar bastante vezes aqui, você só desbloqueia com o rosto tranquilamente. Nas câmeras, nós temos uma evolução entre o Redmi 8 para o Redmi 8 normal, o 8A para o 8. No Redmi 8A, nós só temos uma câmera traseira e na frontal nós também temos uma câmera não tão alta assim, não tão boa. Claro que são gamas diferentes de smartphone, mas eu já estou trazendo aqui meio que um comparativo para vocês terem uma noção. Vamos abrir a câmera aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês como que ela tá. Ela tem uma qualidade muito boa, tá? Não vou falar para vocês que é excepcional, mas pela faixa de preço a qualidade tá ótima, tá? Eu vou tirar uma foto das caixinhas aqui, eu vou colocar na tela para vocês verem, ó. Tirei a foto. Ó, o preview dela, na hora que estava aparecendo na câmera, estava um pouco mais escuro. Quando eu abri, ficou uma foto bem melhor, como vocês podem ver. Nós não temos a melhor nitidez do mercado. Você não pode querer comprar esse smartphone aqui para tirar fotos excepcionais. Claro que você vai usar ele de dia, as fotos dele são muito boas de dia. Para a gama de smartphone é muito boa. Claro que à noite você vai ver que a qualidade decai bastante. Mas a câmera dele, ela consegue fazer várias coisas bem bacanas que top de linhas fazem. Nós temos também o modo retrato aqui, tá?
Temos como configurar o efeito de profundidade por conta da sua câmera secundária. Então a gente consegue sim tirar uma foto e desfocar o fundo, e temos uma lente para isso, tá? Então não vai dar para ver muito aqui, mas ele desfocou o fundo sim, mas é que o fundo é branco, então praticamente nem cócegas, não dá nem para ver direito. E claro que nós temos aqui, ó, vamos entrar no vídeo, na parte traseira. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Nós temos a possibilidade de gravar em 1080p 30 frames e 720p a 30 frames. A gravação é a mesma que roda no Redmi 8A, não tivemos alterações. Vamos dar uma olhadinha agora na câmera frontal. Ó, temos uma câmera frontal aqui, eu não tinha testado a frontal. Tá muito bacana a frontal, galera. Queria uma foto aqui para vocês verem. Olha, vou falar para vocês, para um smartphone nessa faixa de preço aqui, a câmera dele tá muito boa, galera. Vou tirar uma outra foto aqui, contra-luz. Tirei uma contra-luz aí. Vamos ver, ó. Uma contra-luz aí para vocês terem uma noção. Colocando aí na tela para vocês verem também, tá? Porque a edição do meu vídeo muda um pouco a tonalidade. Mas, ó, nós conseguimos ver sim certinho todas as partes do meu rosto. Não tem tanta nitidez assim, mas o HDR trabalhou excepcionalmente aqui. Muito legal, galera. Tá funcionando muito bem. E de restante, temos um smartphone assim que quando o preço dele dá uma baixadinha, nós vamos ter aí um dos smartphones mais vendidos na gama intermediária, porque o Redmi 7A e o 7, eu acho que não vendeu tanto quanto o Redmi Note 7, porque a faixa de preço era muito parecida. E esse daqui, ele tá muito bacana, cara. Muito legal. As câmeras dele da trás, nós não temos tanta diversidade quanto a gente tinha em outros smartphones. Mas é isso, galera. Nós não temos um ou outro wide e não temos nenhuma câmera macro que está se popularizando aí. Mas é isso. Se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação que fica logo aqui embaixo para não perder nenhum vídeo novo. Se quiser comprar esse Redmi 8 aqui, os links estarão todos aqui na descrição. Muito obrigado por ter assistido e eu espero ter te ajudado. Tchau!